Há momentos em que a alma se cansa de fingir que está bem. Momentos em que o peso dos erros, das escolhas, das quedas, parece sufocar o peito. E você percebe que o silêncio de Deus não é o mais difícil. O mais difícil é o barulho da própria consciência pedindo socorro. É nesse lugar, nesse vale entre culpa e esperança, que nasce o clamor de Davi no Salmo 51. Um homem que errou, sim, mas que teve coragem de voltar. Um coração ferido, mas ainda vivo o suficiente para pedir: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa oração não é sobre culpa, é sobre cura. É sobre o milagre de um Deus que transforma arrependimento em recomeço e cinzas em altar. Porque o amor de Deus é mais profundo que qualquer queda, e a graça dele é maior que o abismo do erro. Davi sabia disso. Por isso ele não fugiu, ele se rendeu. Ele não tentou esconder o que fez, ele mostrou. Porque só quem se expõe à luz pode ser realmente curado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Essas palavras não são de desespero. São o primeiro sopro da fé que nasce de novo. Porque quando você reconhece que precisa de perdão, o perdão já começou a te alcançar. Deus não se afasta de quem erra. Ele se aproxima de quem se arrepende. O arrependimento não é a vergonha de ter caído. É a coragem de voltar para casa. E é aí que começa a cura. Talvez você esteja nesse ponto agora, com o coração pesado, cansado, tentando entender onde foi que se perdeu. Mas Deus não está te pedindo explicações. Ele está te oferecendo um abraço. Ele não está esperando o discurso perfeito. Ele está esperando o teu retorno. Porque para Deus, o arrependimento não é o fim, é o portal para recomeçar. Davi caiu, mas levantou. Chorou, mas foi restaurado. E da dor dele nasceu um cântico eterno, um salmo que até hoje cura corações que pensam que já não tem mais volta. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É mais do que um pedido. É um grito de alma, um desejo de ser novo, de não apenas ser perdoado, mas transformado. Porque quando Deus perdoa, Ele não apaga só a culpa. Ele resgata a essência. Ele devolve o brilho, o propósito, a identidade. Ele faz o coração que foi ferido voltar a bater no ritmo da graça. Talvez você tenha acreditado que o erro te afastou de Deus, mas na verdade foi o erro que te levou até Ele. Porque só quando a alma se vê quebrada é que ela entende o valor de ser restaurada. O arrependimento é a ponte entre o que você foi e o que Deus ainda quer fazer de você. E cada lágrima que cai nesse processo é semente de renascimento. Deus não rejeita o coração que se dobra. Ele o reconstrói. Não com a pressa do mundo, mas com a precisão do amor. Ele limpa, cura, sopra a vida de novo. E quando termina, o que era ruína se torna templo. O Salmo 51 não é sobre culpa, é sobre transformação. É sobre o Deus que não apenas perdoa, mas refaz. Que não apenas limpa, mas restaura. Que não apenas apaga o passado, mas escreve um futuro novo, com tinta de misericórdia. E se você sente que falhou demais, que foi longe demais, que não tem mais volta, respira. Você ainda está no alcance da graça. Você ainda é amado. E o Deus que perdoou Davi ainda está pronto para perdoar você. A cura começa aqui, no arrependimento que não se esconde, na confissão que não foge, na voz que, mesmo tremendo, ainda ousa dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E no instante em que você diz isso, algo muda no céu. Porque o arrependimento toca o coração de Deus como nenhuma outra oração. Ele não resiste a um coração sincero. Ele não ignora uma alma quebrada. Ele não rejeita quem se volta para Ele. O amor de Deus não é cego. Ele vê tudo. Mas é o único olhar que, mesmo vendo tudo, escolhe perdoar. E é esse amor que agora te chama pelo nome e diz: vem.
Eu ainda posso fazer tudo novo. Quando Davi pediu a Deus que o lavasse, ele não queria apenas apagar o erro. Ele queria ser transformado por dentro. Porque o verdadeiro arrependimento não é apenas querer fugir da culpa, mas querer se parecer mais com Deus. E é isso que a graça faz. Ela não apenas limpa o que sujou, ela muda o que estava quebrado. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Davi sabia que o perdão de Deus é mais forte do que qualquer mancha humana. Ele sabia que o sangue da misericórdia é mais poderoso do que o peso do passado. E é por isso que ele se entrega sem reservas. Ele não tenta negociar com Deus. Ele se desnuda diante dele. Porque o arrependimento verdadeiro não é uma transação, é uma rendição. E quando há rendição, o milagre começa. Porque Deus não resiste a um coração que se entrega. Ele entra onde ninguém mais entra, toca onde ninguém mais toca e cura o que ninguém mais consegue curar. Há feridas que só o amor de Deus alcança, culpas que só a graça dele dissolve e dores que só o toque do Espírito Santo é capaz de transformar em paz. É por isso que o Salmo 51 é tão poderoso. Porque ele mostra que o Deus do perdão não é um juiz distante, mas um pai que recomeça junto com você. Ele não te deixa no chão. Ele se ajoelha ao teu lado. Não te acusa, te abraça. Não te expõe, te cobre com amor. E enquanto o mundo lembra do que você fez, Deus escolhe lembrar do que ele já te perdoou. Ele não olha para a mancha, ele olha para a semente. Ele não foca no erro, ele enxerga o propósito. Ele sabe que dentro da alma ferida ainda existe um coração que quer acertar. E é esse coração que ele vem restaurar agora. Deus é especialista em transformar ruínas em moradas. Ele pega o que foi quebrado e refaz com ternura. Ele pega o que era vergonha e transforma em testemunho. Ele pega o que era passado e transforma em promessa. E o mais bonito é que ele não joga fora o que sobrou. Ele reconstrói a partir das cinzas. Porque o amor dele não cancela você. Ele recria você. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu quebraste. Olha que profundo. Davi entendeu que o próprio quebrantamento era parte da cura. Deus quebrou sim, mas para refazer. Porque às vezes é preciso quebrar o que está torto para reconstruir certo. É preciso expor a ferida para curar por completo. E Deus faz isso com amor, com paciência, com cuidado. Ele não pressiona a ferida, ele sopra sobre ela, não grita, sussurra, não apressa, espera. E é nesse processo de espera que a alma começa a renascer. A culpa vai dando lugar à paz, a vergonha vai sendo substituída por gratidão, o medo vai cedendo espaço à esperança, e o que antes era choro, agora é oração. Deus está te limpando, mesmo que você ainda não veja. Ele está curando o que você não entende. E quando ele terminar, você vai perceber que a dor que parecia o fim era, na verdade, o início da restauração. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada lágrima em aprendizado, cada erro em testemunho, cada queda em ponto de partida. E quando ele termina, o que sobra é paz. Não a paz dos que nunca erraram, mas a paz dos que foram perdoados, a paz dos que foram restaurados, a paz de quem olhou para o próprio caos e viu Deus fazer morada dentro dele. É isso que Davi experimentou, e é isso que Deus quer fazer com você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, não um coração perfeito, mas um coração novo. Um coração que aprendeu com a dor, mas não se define por ela. Um coração que não nega o passado, mas o transforma em sabedoria. Porque o novo de Deus não apaga quem você foi. Ele redime. Ele pega a sua história inteira, inclusive as partes mais feias, e escreve sobre elas a palavra graça. E quando a graça entra, a culpa perde o poder.
Ela não manda mais. Ela não dita mais o que você sente, nem o que você merece, porque agora é o amor quem governa. E quando o amor de Deus governa, tudo dentro de você começa a florescer de novo. As orações voltam a ter vida, o olhar volta a ter brilho, a alma volta a respirar e o coração começa a bater no ritmo da fé de novo. Deus não te vê como o erro que você cometeu. Ele te vê como o propósito que Ele desenhou, e é por isso que Ele ainda está te chamando pelo nome. Porque para Ele ainda há caminho, ainda há futuro, ainda há vida. E o que hoje parece fim é só o começo de um renascimento. Há um momento depois do arrependimento em que o coração volta a respirar. É como se a alma, depois de muito tempo submersa, finalmente emergisse para a superfície e sentisse o ar puro de novo. O peso começa a sair. A culpa vai se dissolvendo e no lugar da dor nasce uma paz que o mundo não pode entender. Foi isso que Davi sentiu quando disse: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto. Ele não pediu apenas perdão, ele pediu alegria, porque o perdão limpa, mas a alegria renova. A alegria é o sinal de que a alma foi curada, de que o coração voltou a pulsar com a vida de Deus. E essa alegria não é barulho, é quietude, não é euforia, é plenitude. É a certeza de que mesmo sem merecer, você foi amado. Mesmo tendo errado, foi perdoado. Mesmo tendo caído, foi levantado. Deus não apenas perdoou Davi, Ele o restaurou por completo. E o mesmo Deus que fez isso com ele quer fazer com você agora. Ele quer devolver o brilho que o pecado apagou. Quer devolver a fé que a culpa adormeceu. Quer reacender dentro de você a chama da presença dele, aquela que faz tudo voltar a ter sentido. Porque quando Deus restaura, Ele não devolve você ao ponto de partida. Ele te leva para um lugar novo. Um lugar de mais profundidade, mais maturidade, mais intimidade com Ele. Davi não voltou a ser o mesmo depois da queda. Ele se tornou alguém mais sensível à graça, mais humano, mais terno, mais consciente do amor de Deus. Ele aprendeu que a perfeição não é o que Deus busca, é a verdade. E a verdade liberta, cura e transforma. Por isso Davi diz: Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. O homem que chorava agora canta. A voz que antes tremia de vergonha, agora se ergue em adoração. Esse é o verdadeiro milagre da restauração, quando a dor que te calou se torna o motivo do teu louvor. É o que acontece quando o amor de Deus te toca de verdade. Ele muda o som da tua alma. O lamento vira música. A culpa vira testemunho. E o que antes era queda, agora é história de graça. Deus não te perdoa para você se esconder. Ele te perdoa para você brilhar de novo, com humildade, com verdade, com propósito. Para que o mundo veja o que Ele é capaz de fazer com alguém que teve coragem de voltar. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi entendeu. A dor dele agora era semente de salvação para outros. A ferida dele se transformou em ponte. O arrependimento dele virou mensagem. E é assim que Deus trabalha. Ele transforma cada choro em ministério. Talvez o seu passado ainda te doa, mas Deus vai usar até isso. Porque a graça não apaga a história, ela dá novo significado a ela. O que era vergonha, Ele transforma em testemunho. O que era culpa, Ele transforma em compaixão. O que era ferida, Ele transforma em empatia. Você não precisa mais fugir do que viveu. Agora, tudo isso faz parte da sua cura e da cura de quem vai te ouvir. O mesmo Deus que te restaurou vai te usar para restaurar outros. Porque quem foi levantado das cinzas carrega dentro de si o perfume do fogo e a prova viva de que a graça é real. E essa é a beleza do renascimento.
Você não sai ileso, mas sai mais forte. Você não sai o mesmo, mas sai inteiro. Você não volta ao que era. Você se torna novo. Deus não quer apenas limpar o seu coração. Ele quer devolvê-lo ao mundo como testemunho vivo de que a misericórdia vence. E quando Ele te envia de volta, você vai com a marca da restauração, com o brilho da presença e com a voz que agora carrega poder. Não o poder da perfeição, mas o poder da graça. Porque quem foi perdoado fala diferente, olha diferente, ama diferente. E quando canta, o céu escuta. Deus está te devolvendo a alegria da salvação. A alegria que não depende das circunstâncias. A alegria de saber que, mesmo sem merecer, você é amado. A alegria de acordar e sentir que o passado já não te prende mais. A alegria de olhar para dentro e ver paz em vez de culpa. Essa é a alegria do Salmo 51. A alegria de quem caiu, mas se levantou com Deus. De quem chorou, mas agora sorri com gratidão. De quem se perdeu, mas foi encontrado pela graça. E essa alegria é sua também, porque o mesmo Deus que perdoou Davi está agora te restaurando. Está limpando o que te pesava, curando o que doía, devolvendo o que o pecado levou. Ele está sussurrando: filho, filha, eu ainda te escolho. É quando você entende isso, a alma canta, não com palavras bonitas, mas com o som da paz que finalmente voltou. É o som de um coração que foi lavado e agora bate leve, livre e cheio de fé. Chega um ponto em que a alma entende que o perdão de Deus não é apenas um ato, é um abraço. Um abraço que envolve o passado, o presente e o futuro e diz: eu ainda te amo e ainda há um propósito para você. Esse é o fim e ao mesmo tempo o começo do Salmo 51. Porque quando Davi terminou de orar, ele não era mais o mesmo. A culpa tinha ido embora. A vergonha tinha perdido força. E no lugar da dor, havia paz. Uma paz tão profunda que nenhuma lembrança podia roubar. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia, o maior tesouro não era o trono, nem o poder, nem o reconhecimento. Era a presença. A presença que consola, a presença que sustenta, a presença que transforma qualquer deserto em altar. E é essa presença que agora também te envolve. Ela entra onde a culpa não conseguia sair. Ela toca onde o arrependimento chorou. Ela refaz o que o pecado tentou destruir. O Espírito Santo é o sopro da restauração. Ele é a voz suave que diz: está tudo bem agora, você está limpo, você é meu. Deus não te vê mais como o que você fez. Ele te vê como o que você foi criado para ser. E o Espírito dele está dentro de você para te lembrar disso todos os dias. A partir daqui tudo muda. A alma que um dia chorou por perdão agora canta gratidão. O coração que um dia foi pesado agora é leve, e o nome de Deus, que antes era invocado em desespero, agora é exaltado em amor. O Salmo 51 não termina com lágrimas, ele termina com adoração. Porque quando o amor de Deus te alcança de verdade, não sobra espaço para medo, nem para vergonha, só para gratidão. E é nessa gratidão que você descobre o propósito do perdão. Não é esquecer o que aconteceu, é aprender a viver diferente por causa do amor que te resgatou. Agora você entende que Deus nunca quis que você fosse perfeito. Ele só quis que você fosse dele, e o arrependimento sincero é a prova de que você é. A culpa dizia: acabou. A graça responde: recomece. A culpa gritava: você falhou. A graça sussurra: você foi perdoado. E quando essa verdade entra no coração, ela cura tudo o que o pecado quebrou. O amor cobre, o Espírito renova e a paz permanece. Você não precisa mais se esconder, nem se culpar, nem se punir. O preço já foi pago. A cruz já garantiu o perdão. E o sangue já lavou o que te prendia.
Agora é tempo de viver, de respirar de novo, de andar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por gratidão, de viver com leveza, sabendo que o passado já não te define mais. Você é nova criação. Você é fruto da misericórdia. Você é a prova viva de que o amor de Deus vence tudo. E quando o inimigo tentar te lembrar do que você foi, lembre-o do que Deus te fez. Lembre-o de que a tua história agora está escrita nas mãos do perdão e que, onde havia culpa, agora mora graça. Onde havia vazio, agora habita o Espírito. E onde havia morte, agora pulsa a vida. Davi entendeu isso, e você também vai entender. Porque o mesmo Deus que restaurou o rei caído é o Deus que está agora te levantando. Não para te expor, mas para te mostrar o quanto te ama. Não para te culpar, mas para te curar. Não para te afastar, mas para te usar. O coração restaurado é o altar mais puro que existe, e é desse altar que a sua nova história começa. Com lágrimas, talvez, mas lágrimas de gratidão, não de desespero. E quando você se ajoelhar para orar, vai sentir, não o peso da culpa, mas o abraço da presença. Não a distância de Deus, mas a certeza de que Ele nunca te deixou. Porque o amor dele nunca desistiu de você. Agora olhe para cima, respire fundo e diga em silêncio: obrigado, Senhor, porque eu caí, mas o teu amor me levantou. Eu pequei, mas a tua graça me perdoou. Eu me perdi, mas o teu Espírito me encontrou. E sinta o que Davi sentiu, a leveza de quem foi limpo, a alegria de quem foi restaurado e a coragem de quem renasceu. Porque é isso que o Salmo 51 faz. Ele não apenas te limpa, ele te renova, te devolve a vida, te devolve o propósito, te devolve a comunhão com o Deus que te chama pelo nome. E agora, se esta oração tocou o seu coração, se ela te lembrou que o amor de Deus é maior do que qualquer erro, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa recomeçar, com quem está se sentindo longe, sujo, esquecido, sem forças, com aquele amigo que pensa que Deus desistiu dele, com aquela pessoa que ainda chora pelo que fez. Você pode ser o canal da restauração de alguém. Basta um gesto, um compartilhamento, uma semente de esperança. Envie esta oração no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, onde quer que a luz possa alcançar. E escreva amém nos comentários, não como quem termina, mas como quem recomeça. Porque hoje a graça recomeçou dentro de você. Que o Senhor te abençoe, te envolva com a presença dEle, te sustente com o Espírito Santo e te encha da alegria de quem foi restaurado pelo amor. E que a partir deste dia você viva como Davi viveu, não mais tentando ser perfeito, mas sendo plenamente amado. Amém.